Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre demonstração do resultado do exercício, a chamada DRE. Então a demonstração do resultado do exercício, ela é uma demonstração contábil que tem como principal finalidade evidenciar o desempenho da organização, ou seja, quais são os resultados que foram oferidos por uma organização no decorrer de um determinado período. Ela vai apresentar qual que é a lucratividade da empresa, ou seja, qual que é o lucro que está sendo apresentado. Com base nesse lucro, você consegue apurar diretamente qual que é a margem de lucro que a empresa está gerando em suas operações, assim como você consegue, de forma integrada com o balanço patrimonial, calcular outros indicadores financeiros. Também vai apresentar a capacidade de gerar fluxo de caixa com os ativos controlados pela empresa e a atuação da administração na gestão da empresa. Então, a demonstração do resultado do exercício, ela vai evidenciar para o usuário dessa informação as suas receitas, os custos para a geração dessas receitas e as despesas que a empresa possui no decorrer das suas atividades. Por fim, vai nos evidenciar qual que é a lucratividade da organização. A sua estrutura, ela também vai ser disciplinada pela NBC-TG de número 26. Então, lá ela vai trazer quais são os elementos mínimos necessários a serem apresentados na demonstração de resultado. Esta mesma norma vai nos dizer que a DRE, ela inicia pela receita líquida. Só que aí nós vamos observar que para você chegar na receita operacional líquida, você tem a apuração desse resultado, que seria iniciando pelo valor da receita bruta, menos as deduções da receita bruta. E aí sim nós chegamos à receita operacional líquida, que é a base para início da DRE para fins de publicação. No entanto, para fins internos, você vai ter a sua DRE iniciando aqui pela receita operacional bruta. Então, o que compreende a receita operacional bruta? São aquelas receitas que fazem parte da operação da empresa. Ou seja, se é um comércio, ela vai ter ali as suas receitas de vendas de mercadorias. Se é uma indústria, ela vai ter ali as suas receitas de venda de produtos. Se é uma prestadora de serviços, vai ter as suas receitas de vendas de serviços. Se ela tem as três atividades, ela vai ter os três grupos de receitas na sua apuração da receita líquida, na sua demonstração de resultado. Logo em seguida, nós temos aqui as deduções da receita bruta. O que vai ser deduzido da receita bruta para que você encontre o valor da receita líquida do período? Então, nós temos aqui as vendas canceladas, que são diretamente as notas fiscais que foram canceladas no período, ou as devoluções que aconteceram no período. Temos ainda os abatimentos que são concedidos na nota fiscal, os tributos sobre vendas de serviços, e aqui nós temos todos os tributos diretos sobre o faturamento, que é o caso, por exemplo, do ICMS, quando você vende um produto ou quando você presta um serviço que tem incidência de ICMS, que nós temos também o ISS-QN, quando você presta um serviço tributado exclusivamente do ISS. Nós temos também aqui o PIS sobre o faturamento, COFINS sobre o faturamento e assim por diante. E aqui temos ainda os descontos incondicionais, que são aqueles descontos que estão na nota fiscal, que não possuem nenhuma condição para que o seu cliente usufrua de tal desconto. Geralmente vai aparecer ali uma coluna do lado do valor do produto, informando qual o valor do desconto, e também ali no próprio corpo da nota fiscal vai aparecer o valor total do desconto. Esse desconto é incondicional porque não tem nenhuma condição para a empresa usufruir do desconto. Então, encontramos o valor da receita operacional líquida e logo em seguida nós temos as demais deduções para encontrar o resultado do período. Então, nós temos aqui, após a receita operacional líquida, os custos das vendas, ou seja, o custo da venda da mercadoria, chamado CMV, o custo da venda dos produtos, chamado CPV, e o custo da venda de serviços, chamado CSP. Então, nós vamos ter aqui a dedução dos custos das vendas e vamos encontrar o nosso resultado operacional bruto ou o nosso lucro bruto. Então, este é o ponto de partida quando você for calcular a margem bruta. Se você for calcular a margem bruta da sua empresa, é o resultado que você vai encontrar aqui, que você vai utilizar como base. Em seguida, nós temos a dedução das despesas operacionais, onde nós temos aquelas despesas necessárias ao funcionamento da empresa.
Então, nós temos ali as despesas com vendas, onde entra frete sobre vendas, comissões sobre vendas e demais gastos que eu tenho para realizar a venda da mercadoria, ou do produto ou do serviço. Temos despesa com pessoal, onde entra todo o gasto que você tem operacional ali com o seu pessoal, salários, FGTS, INSS, vale transportes e assim por diante. Temos também as despesas administrativas ou despesas gerais, onde entram todas as demais despesas necessárias ao funcionamento da sua empresa, despesa com aluguéis, despesa com energia elétrica e assim por diante. Por fim, nós temos aqui as outras receitas ou despesas. Essas outras receitas ou despesas foram inseridas aqui no final das despesas operacionais a partir de 2009, com as alterações que foram promovidas na Lei das SAs, na 6.404/76. Então, essas alterações, elas trouxeram aqui para o final das despesas operacionais essas outras receitas ou despesas que antes eram classificadas como outras receitas e despesas não operacionais. Então, elas passaram a integrar aqui o finalzinho das despesas operacionais. Fazendo essa equação, ou seja, o resultado operacional bruto menos as despesas operacionais, nós vamos encontrar aqui o nosso resultado antes do resultado financeiro. Ou seja, nós vamos ter aqui um resultado antes do resultado financeiro, que é o resultado das nossas receitas e despesas financeiras, que precisam ser destacados separadamente. Tá? Aqui, logo em seguida, nós vamos encontrar o nosso resultado financeiro líquido, que pode ser positivo ou negativo. Vai ser positivo se o valor das receitas financeiras for maior que o valor das despesas financeiras. E será negativo se o valor das despesas financeiras for maior que o valor das receitas financeiras. Então, o nosso resultado financeiro líquido é a diferença da receita financeira com a despesa financeira. Então, a despesa financeira ela vem aqui de forma negativa e a receita financeira de forma positiva. Por fim, chegamos então no resultado operacional líquido antes do imposto de renda e contribuição social. Lembrando que para a empresa que é lucro real, aqui nós temos o ponto de partida do livro de apuração do lucro real. Então, a partir daqui, nós vamos fazer as exclusões, adições e compensações necessárias para apurar o imposto de renda e contribuição social da empresa. Tá? Logo em seguida, nós vamos informar o valor da provisão para imposto de renda e contribuição social. Então, nós vamos ter o resultado operacional líquido antes do IR e contribuição social, menos a provisão para IR e contribuição social. E aí sim, nós encontramos o nosso resultado do exercício após o imposto de renda e contribuição social. Finalizamos a nossa DRE? Não. Logo em seguida, nós vamos ter as participações, ou seja, nós vamos deduzir as participações que nós vamos ter nesse resultado. Então, nós temos as participações em relação a debêntures, temos participações dos empregados, participações dos administradores e as partes beneficiárias. Então, deduzindo as participações, aí sim nós temos o nosso lucro ou prejuízo líquido do exercício. Esse resultado nós ainda teremos que apresentar qual que vai ser o nosso resultado por ação ou por cotas do capital social. Ou seja, qual que vai ser o valor do lucro líquido por ação ou o valor do prejuízo líquido por ação ou por cota do capital social. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos verificar qual que é a quantidade de ações que essa empresa emitiu ou qual que é a quantidade de cotas do capital social que tem lá no contrato social e vamos pegar o resultado e dividir por essa quantidade. E aí nós saberemos qual que vai ser o valor do lucro ou prejuízo líquido por ação ou por cota do capital social. Então, basicamente, a DRE ela tem essa estrutura básica, lembrando que, de acordo com as características da empresa, a empresa vai realizar o seu preenchimento de acordo com as suas contas, de acordo com as suas operações. Tá? Um abraço virtual a todos e até o nosso próximo encontro, em que nós estaremos falando sobre demonstração do resultado abrangente, a chamada DRA.